Boa tarde, vamos dar sequência aqui às nossas aulas da caldeira de vapor. Nós estamos ainda fazendo o software da Electrotech, né, que é o hardware, né. Então nós já tínhamos feito na aula passada os termostato mecânico, que nós precisamos para fazer o quê? Para fazer a segurança aqui dos nossos termostatos, né. Então a gente precisa que eles funcionem com uma certa segurança, né? Caso aqueles problemas que eu disse na próxima aula, na aula anterior, que podem ocorrer, né? Então a gente coloca aqui T1, T2, T3, T4 seriam os termostatos mecânicos. Nós podíamos colocar aqui TM, tá? Não tem problema, podia ser TM1, né? TM, termostato mecânico. Aí podia colocar um nome aqui TM2, né? Aqui, né? Poderia ser o TM2, né? Aqui também o TM3 e aqui também o TM4, né? TM4. As nomenclaturas aqui, pessoal, eu deixo para vocês fazer aí, para vocês ir praticando, tá? Então aqui seria o que? O comum seria o NC, então você digitaria assim NC, porque é o contato, desculpa, seria o C, seria o C de comum, né? Então seria aqui comum, aí você colocaria um outro contato assim, NA, e um outro contato NF, né? Você colocaria nesse formato. Então colocaria aqui um NA, né? E colocaria um outro aqui NF. Por quê? Porque aí a pessoa sabe onde que ela vai ligar, né? O eletricista, o montador, né? Ele vai saber. Então seria mais ou menos assim, tá? E aí você replica isso para os outros três, tá? Então seria C comum, NF e NA, tá? Então esses seriam os nossos termostatos mecânicos que nós precisamos aí fazer, né? O que a gente precisa mais também para o nosso software, né? E a gente precisa colocar isso aqui, descrever isso aqui no nosso software. Então o que a gente precisa aí? Precisamos ir lá na nossa tabela, né? Aí a gente precisa ir aqui na nossa tabela no CX Program e precisamos aqui, ó, no 1.0, o que a gente colocou lá, ó, né? Desculpa. No 1.0 não, no 0.8 aqui, né? 0.8. O que a gente colocou? Colocamos aqui no 0.8, emergência acionado, né? Então vai ser o aberto do emergência acionado. Então tem que colocar aqui emergência acionado. Então isso aqui tem que estar na minha parte ali do meu software, né? Eu preciso fazer isso, né? Então eu coloco aqui emergência, né? Preciso colocar esses nomes aqui na minha descrição, na minha tabela aqui, né? E aí acionado. Qual seria o outro, né? Acionado, né? Acionado. Aí qual que seria o outro? Seria o termostato mecânico R1. Então eu colocaria lá, mas ele seria em que entrada, né? Seria aqui na minha entrada. Ah, aqui não deu, gente, peraí. Emergência acionado, né? Emergência acionado. Seria isso daqui. O outro seria o que? Seria o outro seria o 009, seria o termostato mecânico R1. Então eu colocaria aqui termostato mecânico, né? R1, né? E o nome dele seria o TM1, né? Seria o TM1, né? Então a gente pode colocar isso aqui na frente. Vamos colocar na frente, né? TM1. Então seria isso aqui, TM1, né? E aí eu poderia fazer aqui um cola-copia, dou um Ctrl C, um Ctrl V. Aí eu dou um outro Ctrl V e um outro Ctrl V, né? Aqui seria o meu 2, seria o meu
o meu TMR2 e aqui seria a minha resistência 2. Porque cada resistência vai ter aqui a sua própria, vamos dizer assim, o seu próprio termostato mecânico, né? Então seria mais ou menos isso. Aí aqui também, aqui seria o 3, tá, gente? Seria o 3, né? Aí aqui também a mesma coisa, seria a resistência, o termostato 3 para resistência 3 e o termostato 4, né? Para resistência 4. Então aqui, ó, né? 4. Nessa daí a gente já fez alguns alarmes aí a mais junto com o nosso projeto, né? 4. Já podemos assim bolar alguma coisa lá, né? E isso mesmo, né? Então aí a gente já tem aqui algumas coisas a mais aqui no nosso projeto. Vou dar um salve aqui. E o que a gente pode acrescentar aqui? Podemos acrescentar mais alguns alarmes aqui, principalmente da emergência, né? Então a gente colocou aqui, ó, como 008B5, né? Então eu coloco aqui, ó, 008. Se eu digitar aqui 0.08 8908, ele vai me dar emergência acionada. Então eu vou lá, eu posso fazer o que, né? Eu posso setar aqui uma bobina, né? Posso setar uma bobina ou setar um keep, né? No caso eu posso setar uma bobina e aí eles já vê que deu aqui. Eu posso setar uma bobina aqui, vou colocar qualquer bobina que eu tenha. Vamos ver uma bobina aqui que a gente possa colocar. Então eu vou colocar aqui uma W bit. Ó, vou colocar 0.00, tá? Então eu vou pôr aqui W 0.00. Então lá vai ser o que? Emergência B5 acionado. Painel de comando. Painel de, né, comando. Né? Painel de comando. Então aqui eu já tenho aqui meu alarme no WW05, meu painel de comando. E aí lá nos alarmes eu coloco o que? Eu coloco isso daqui, né? Eu coloco esse sinal aqui em paralelo com a emergência, né? Então eu coloco aqui, que seria o meu W0.00, né? E aí ela teria junto com o meu emergência, ela vai acionar a mesma, o que? A mesmo alarme, o W20.00. E aí nós podemos fazer o que também, né? É aqueles monte de alarme lá que a gente viu aqui, né? IO bit. Então o termostato, né? Quando ele abrir, quando eu não tiver o sinal aqui, o que acontece? Vai me dar um alarme aqui. Então eu vou estar temperatura excedida na resistência R1, temperatura excedida na resistência R2, R3 ou R4, né? De acordo com eu vou esquentando a minha resistência, né? Então esse aqui foi um desses pontos. O que nós podemos colocar mais aqui também, né, no nosso projeto, que seria também de segurança, né? Na verdade ele não tem um controle, essas válvulas de segurança, elas não têm um controle elétrico, tá? Elas são, a maioria das vezes, para vapor, elas são mecânicas. Então assim, né? Você ajustou aqui um exemplo, essa sua caldeira pode ser no máximo até 3 bar. Aí você vai lá, ajusta, manda lá o técnico em instrumentação calibrar a sua válvula, e aí ele calibra lá com 4 bar. Então é que acontece, se aqui der mais de 4 bar, esse vapor não vai torcer a caldeira, né? Ele já vai abrir para a atmosfera, né? Você vai saber que aconteceu isso por causa do vapor que vai sair, do barulho que vai sair, né? Essas são as válvulas de segurança que existem normais. Mas existem umas válvulas também que você pode colocar sob pressão mecânica, né? Você tem um transdutor, mas um exemplo, né? Um exemplo, né? Então assim, a gente vai precisar também, né, de um pressostato mecânico. Por quê? Porque eu tenho um transdutor, só que eu tenho que ter um pressostato mecânico aqui na frente falando assim, ó, eu preciso ter um pressostato aqui mecânico, porque ele vai falar assim, ó, abaixo de 2 kg você não pode injetar vapor, né? Então você vai falar assim, ó, câmara com pressão. E aí o transdutor vai regulando isso daí, né? Então ele não verifica
ele só verifica a saída da válvula com relação à pressão quando chega até 4 bar ou 3 bar, né? Aí você tem que ter essa pressão de máxima ou pressão de mínima, né? Então você consegue ter isso daí no seu equipamento, né? Nesse caso a gente pode colocar aqui um pressostato visando isso daí, tá? Visando esse problema aí, caso a gente precise, né? Aqui, ó, um pressostato de pressão, sensor de pressão, que seria o que, né? Seria um pressostato normal fechado, né? Caso a minha pressão aqui exceder, vamos se dizer assim, ela exceder os meus 3 bar e meio, a gente tenha que dizer, ó, excesso de pressão na câmara, né? Então a gente coloca lá, porque a minha válvula não vai trabalhar com até 6, né? Ela vai trabalhar ali com 3, 3,5. Então a gente ajusta esse pressostato aqui para 4. Então ele vai ser um pressostato de segurança, né? Então ele vai ser assim ele vai ser um P1, né? Ele vai ser um P1 e ele vai ser de segurança. Ele vai ser de segurança para quê? Para minha. E ele vai ter que ser o que? Ele tem que ser NF, né? Ele tem que ser NF. Todos eles tem que ser NF. Porque quando der a pressão, ele tem que abrir. E quando ele abrir, eu sei que a temperatura excedeu. E mesmo que alguém vá lá e tire o cabo daqui ou desconecte o fio do borne, ele tem que dar falha. Eu não posso ficar presumindo que ele vai por si só fazer, né? Então a gente pode colocar assim, um para alta, né? A gente pode colocar um para alta e um para baixa também. Tipo assim, ó, se o pressostato tiver menos que 1 bar e meio, você não controla, você não pode mandar ligar a válvula e injetar vapor para a linha, né? Então a gente pode fazer isso. Então a gente pode colocar esses dois pressostatos nesse sentido, né? Então, para ser uma norma de segurança, né? Uma norma para não ir vapor frio, né? Ou vapor saturado, ou vapor não bom, né? Então a gente pode fazer isso, né? Então esse aqui a gente pode colocar um outro formato aqui. Vou colocar esse aqui, gente. Vou tirar esse, colocar esse que não tem nomenclatura nenhuma e fica mais fácil da gente. Eu vou colocar ele aqui. Então a gente vai ter isso aqui, né? Aí nós vamos ter aqui o P2. Vou copiar, vou colar, né? A gente vai ter o P2 aqui. E aí o que acontece? Eu vou pôr o P2 aqui e vou colocar os contatos lá. Contato 3, né? Porque ele é contato 3, né? Contato 3, por quê? Por que esse tem que ser aberto? Porque quando ele fechar, quer dizer que eu tô com a minha câmera com pressão. Se eu não tenho pressão na câmera, ele está aberto. Então eu não tenho como ligar a minha válvula de vapor ou colocar a máquina para rodar. Então ele vai ser mais ou menos isso, assim, entendeu? Então ele vai ter essa função. Então aqui vai ser pressostato de segurança, né? Segurança máxima, pressão alta, né? Pressão alta, aí até 4 bar, até 4 bar, né? Então ele vai ser até 4 bar, então ele vai ter que ter esse arranjo, né? Até os meus 4 bar, é isso que eu vou colocar aqui, né? E um pressostato de mínima, pressostato de mínima, né? Pressostato, né? De mínima pressão. Então eu vou ter que ter esses dois aqui para poder fazer aqui nosso ponto, né? Então a gente já está aqui com algumas coisas já feitas, né? Então a gente já tem aqui o ponto. Agora os outros sinais aqui, gente, eu coloquei reserva, né? Por enquanto eu não sei o que a gente vai usar mais, né? Então a gente vai no decorrer a gente vai vendo os problemas e vai colocando esse sinal aí, tá?
nesse ponto aí, né? Então a gente vai fazendo isso. Então eu peço a todos que se inscrevam no canal, também deixem seu like, apertem os sininhos de notificações. Nosso objetivo é familiarizar vocês com a ferramenta aí do que Electrotech, né? E sempre falando para vocês, né? A prática faz o mestre. Então pratiquem bastante, né? Para que vocês fiquem bom e aí consigam galgar aí melhores oportunidades na sua vida aí em relação à automação, né? E fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Muito obrigado e até mais.